Encontros Cósmicos com Bárbara Eugênia. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, primeiramente, não sei se tem um barulhinho aí de obra no fundo, mas eu não posso esperar o barulho terminar, porque se eu não gravar agora, eu não gravo mais. E estamos aqui na beira desse fim de semana mágico, potente, fortíssimo, intenso, lindo, de mudança de paradigma, tudo. Começando amanhã, dia 19 de dezembro, que é o dia que o 3 e Atlas, esse cometa não cometa, esse astro que está passando aqui pelo nosso sistema solar, atingindo o ponto mais próximo com a Terra amanhã, mais próximo com a Terra, não, mais próximo da Terra amanhã, no dia 19, exatamente isso. Depois já fazendo um trajeto que vai ainda passar, se eu não me engano, em abril, que vai passar muito perto de Júpiter antes de ir para outros cantos desse universo. E esse astro, esse cometa não cometa, esse ser que possui uma inteligência, possui consciência, e por isso até muitas pessoas falam, é uma nave, não sei o quê. A gente nem importa, sabe, o que é na nossa explicação. O importante é a gente conectar com essa energia e sentir, porque é consciência de amor. A gente, por ressonância, atraiu esse ser, essa consciência, essa frequência aqui para a Terra. E isso e essa consciência está vindo com muitas informações e altíssimas frequências de luz e amor. Então, quanto mais a gente conseguir conectar com essa energia, mais a gente vai se beneficiar. Portanto, eu recomendo fazer uma meditação amanhã, ir para um lugar de natureza, se for possível, botar o pé na grama, abraçar uma árvore, ou que seja conectar com as suas plantinhas de casa, ou se tiver frio, se tiver num lugar que não tem como, tá chovendo, tá frio, não dá, só senta e medita mesmo, e senta e conecta e pede, olha, eu quero me conectar com a energia do 3 e Atlas. Eu quero me conectar com a energia do 3 e Atlas. Estou aberta para receber informações. Abro meu coração com a energia de alta frequência do 3 e Atlas. Faz fala algumas palavras da forma que te sentir melhor, que te fizer mais sentido. E 10 minutinhos que seja, sabe? Não precisa ser nada longo. Mas eu recomendo fortemente que se conecte amanhã, dia 19 de dezembro, com a energia do 3 e Atlas. E aí você saberá o que virá ou não. Mas tenho bastante certeza que minimamente uma sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade, de leveza, no mínimo isso. Então vamos lá. Aí, minha gente,
O negócio tá babado. Aí no sábado tem a lua nova. Na verdade, a lua nova também entre o dia 19 e dia 20, porque aqui o horário de Brasília... Sim, eu estou em São Paulo, gente. O horário de Brasília é às 10h42 da noite, o ápice dessa lua nova, mas em Lisboa é 1h42 da manhã. Ou seja, é entre sexta e sábado que temos essa lua nova em Sagitário. Nos últimos graus de Sagitário, ali no grau 28 e 24 minutos, tá fazendo uma conjunção com o centro galáctico. O centro galáctico é o ponto no centro da nossa galáxia, que é um grande buraco negro, é um grande gigantesco buraco negro que pode sugar tudo e criar tudo ao mesmo tempo, e que está lá se movimentando. É um grande portal que a gente tem, né? Buracos negros são portais interdimensionais. A ciência tá quase chegando lá numas informações científicas mais precisas com relação a isso, mas já tem bastante informação para quem precisa de validação científica, né? Mas enfim, é um ponto de muita força. E essa lua tá em conjunção, tá juntinho com esse centro galáctico. Ou seja, eu vejo isso como uma energia extremamente poderosa de manifestação, de comunicação, de integração da interdependência, da interconectividade entre as coisas. É realmente um fim de ano bem especial. E no domingo temos o solstício de Capricórnio, ou seja, quando o Sol entra em 0 graus de Capricórnio. O solstício, Yule, nas celebrações pagãs, na celebração celta, não todas pagãs, claro, desculpem, mas na celebração celta, nas celebrações ibéricas, pagãs, a celebração de Yule. E temos que horas que entra? É às 3 da tarde do domingo que entramos no solstício, que é o dia mais longo do ano aqui no hemisfério sul e o dia mais curto do ano no hemisfério norte, solstício de inverno, se preparando para os dias mais, é o dia com a noite mais longa, é o ápice, né, da escuridão, e iniciando lá o inverno, e aqui pra gente o verão, enquanto eu estiver aqui aproveitando esse verão, que em São Paulo não tá muito verão não, tá meio esquisito, mas enfim, mudança climática, né, gente? Estamos vivendo essa loucura. E falando sobre essa transição para o ano de 2026, que vai ser um ano de fato de manifestação, das coisas tomando um ritmo muito mais acelerado, das mudanças acontecendo ainda mais rapidamente, ainda mais fortemente. É melhor a gente liberar as coisas, deixar as coisas irem, do que ter a vida te forçando a fazer isso. Que ou a gente vai liberar por bem ou vai liberar por mal. E é sempre melhor liberar por bem, né? Tipo, não precisa de mais sofrimento, ou mais perrengue, ou mais encrenca, ou mais encalacro, né? Mais merda, não precisa. Eu acho que não, eu definitivamente não preciso. Então,
Aquilo não tá fluindo, não tá rolando, deixa aí, não é para ser. Aquela pessoa não tá conectando, não tá ressoando. Você ama, é uma grande amiga há 20 anos. Não é para tá, agora não é. Se não tá rolando, se não tá ressoando, se não tá fluindo, deixa ir embora. Porque senão vão vir circunstâncias na vida que vão te forçar a deixar aquilo embora. Crenças. Ai, mas eu sou apegada a isso porque eu tenho, sei lá, eu tenho certeza que... Ai, não sei, não tô conseguindo dar um exemplo agora. Mas, eu tenho certeza que se eu comer... Ai, vou dar um exemplo bem idiota, gente, porque eu não tô conseguindo pensar num exemplo bom. Mas eu tenho certeza que se eu comer chocolate todo dia, eu vou ficar feliz, porque me faz feliz e eu sei que me faz feliz. Só que o chocolate tá zoando com os teus hormônios e não tá te fazendo bem. Então deixa, gente, você vai ter que deixar essa crença de que o chocolate te faz bem, porque no final das contas ele não tá te fazendo bem. Aí você tem que se abrir para essa nova realidade da tua vida, que agora você não pode comer mais chocolate. Não é momento de comer chocolate agora. E chocolate está sendo uma metáfora aqui, tá? Agora que eu entendi melhor. Esse exemplo, por que veio? Porque chocolate é uma coisa que as pessoas se relacionam muito. Como uma necessidade, como uma fonte de alegria e de prazer. Só que às vezes esse chocolate não tá te fazendo bem. Então larga esse chocolate agora. Daqui a um tempo pode ser que seja bom ter o chocolate de novo, comer o chocolate de novo. Pode ser que ele te faça bem, mas nesse momento não tá te fazendo bem. Então, vai comer uma laranja. Vai comer uma tapioca, sei lá. Vai comer outra coisa. Não vai comer chocolate. Então, e temos o Sol, gente, nessa lua nova, em conjunção com Vênus. Olha, um Sol em conjunção com Vênus, a potência de amor, mas também esse pedido, né, que as coisas sejam belas e sejam boas. Esse é um pedido de bondade, de uma coisa de corretude, mas que não é numa matéria de certo e errado, mas sim das coisas estarem de acordo com as leis naturais, das coisas estarem de acordo... É uma lua em Sagitário. Sagitário fala das leis naturais, fala da verdade e fala da interconectividade entre as coisas, e fala da liberdade, e fala do que é positivo, e fala de expansão e de alegria, de espontaneidade, e fala de leis, e fala das leis naturais. Como é que tá a tua relação com essas coisas, né? Aonde você se deixa? Como que você tá lidando com esses temas na tua vida? É uma lua nova, é momento de plantar sementes. Plantar sementes para ter uma relação melhor com todos esses temas sagitarianos. E isso a lua em Sagitário, e o Sol ali com Vênus, trazendo esse pedido também desse feminino, dessa beleza, desse amor, desse acolhimento. E confiar que o caminho está aberto, que os caminhos estão abertos, porque você sabe para onde você está indo. Você sabe o que tem na tua frente, quais são os próximos passos. Também como é que eu posso brilhar melhor como eu posso brilhar melhor, como que eu posso expressar melhor o meu brilho pessoal. E eu sei aquilo que me faz brilhar, e eu me mantenho firme e forte nesse propósito, que o Sol também fala do nosso propósito, né? Ele é a vida, ele é a força criadora. A gente tem essa Vênus junta aí que tá maravilhoso, eu acho.
E o símbolo sabiano dessa lua nova está falando de poder, de autoridade. Porque está falando de assumir a autoridade ou reivindicar a autoridade em um grupo, numa situação muito importante, dentro de um grupo ou de uma comunidade. Não está falando de liderança, está falando de autoridade. E aí, qual é a nossa relação com isso também? Porque a gente tem exemplos de líderes, exemplos positivos de liderança, aonde? Que nos governos, infelizmente, está uma tristeza. Nas empresas, assim, realmente é difícil. Acho que temos mais porque né, tem essas pessoas. Por exemplo, eu vou falar da Pam Gregory, que é essa astróloga que eu acompanho há muitos anos, e que ela é um ser de luz, ela é uma coisa, e ela criou uma comunidade que está bem grande já. Então, ela é uma líder do bem. Ela está influenciando muitas pessoas de um jeito muito positivo. Claro que ainda é um alcance muito pequeno, mas também a era, né, essa nova era, esse novo paradigma que a gente está vivendo, começando a viver e começando a manifestar e co-criar, fala disso, de não ser mais uma coisa centralizada numa pessoa só. Isso era a era de peixes, não era de aquário. A era de aquário fala sobre comunidades. Então, onde estão e quem são esses líderes, essas líderes das comunidades que a gente pode se inspirar? Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Porque a gente vê muito abuso de poder. A gente vê muita merda com relação a isso. A gente vê fanatismo, a gente vê corrupção, a gente vê maldade, né? As pessoas, matando, castigando outras pessoas por motivos de poder, de um poder muito, muito doente. Não é o poder da potência criadora, é o poder do pior do ego, né? Porque o ego também tem a sua coisa boa. O ego não é só uma coisa ruim. Existe o ego ruim, existe o ego bom. A gente precisa ter o ego, a gente precisa ter o senso de identidade, o eu, o ego, o eu. Mas a vaidade, a arrogância, o narcisismo, isso tudo, né, conjugado com o poder, aí o abuso de poder, tá muito evidente isso nesse momento, mas acho que é importante que esteja evidenciado isso nesse momento, porque a gente precisa enxergar o quanto isso é ruim e o quanto isso é desnecessário. E o quanto a gente leva dessas coisas dentro da gente. O quanto a gente também carrega o quanto eu carrego uma pequena ditadora dentro de mim. Em que situações que eu ajo assim? Como que eu lido com poder? Nas menores situações, nas situações mais simples, até as mais complexas. Para a gente ter uma relação mais saudável, para a gente poder ser um exemplo mais saudável, para a gente vibrar um poder mais saudável, uma energia de poder mais saudável. Então, como ser uma boa líder, um bom líder? Como? E eu estava vendo o Kaipatia, e ele fala dessa questão do poder, e ele fala das 7 virtudes. Eu achei bonito, eu vou compartilhar aqui com vocês sobre isso. Que
Das 7 virtudes, tem as 4 virtudes humanas, que são prudência, que está ligado à sabedoria, ao discernimento, à discriminação. Discriminação no sentido de separar o joio do trigo, né? A justiça, que está ligada à corretude, ao equilíbrio das minhas necessidades com as necessidades dos outros. A temperança, que é o autocontrole, a moderação, as boas fronteiras, os bons limites, os limites saudáveis. A fortaleza, que tem a ver com coragem e força, com a minha habilidade de lidar com confronto e conflito. E tem as virtudes teológicas, que são a fé, a esperança, que fala, eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso, nós somos co-criadoras da criação. A caridade, e a caridade, desculpa, que fala de amor, bondade e generosidade. Então, como que a gente tem essas 7 virtudes dentro da gente? A gente exerce essas 7 virtudes? Achei legal esse exercício, porque a gente tem que ser a nossa própria autoridade. As outras vão existir, mas se a gente não tiver na nossa soberania, a gente nunca está fazendo a escolha que vem do desejo da nossa alma. A gente vai estar vivendo a expectativa de um outro, a projeção de um outro. Esse estar na nossa soberania, que eu tenho falado e insistido tanto, é imperativo para esse novo ano, para a gente entrar em 2026 de uma nova forma, onde a gente sabe quem a gente sabe o que a gente quer e a gente não tem medo, a gente tem amor e a gente honra as nossas escolhas, o nosso caminho e a gente consegue viver em amorosidade, porque acima de tudo existe uma gratidão por estar aqui nessa terra, nesse momento, vivendo esse processo de transição gigantesco. É muito especial isso que a gente está vivendo. E uma última coisa aqui, quando Netuno e Saturno entrarem finalmente em Áries de vez, que vai ser no final de fevereiro, eu tô sem a data aqui precisa agora, mas é no final de fevereiro. Certamente eu vou fazer outro podcast nesse momento. Vejam onde cai o grau 0 de Áries no mapa de vocês, porque vai ser uma nova vida, um novo caminho, um novo momento, um novo movimento, um novo ciclo nessa área da tua vida. Então vejam isso. E para terminar, querendo fazer a sua leitura astrológica, me escrevam. Estou com a agenda aberta. Se quiserem aproveitar para ver como é que vai ser esse próximo ano, bora. Ok, minha gente? Então, olha, conectem com a natureza de alguma forma entre sexta e domingo, pois é um fim de semana muito especial, de energias muito especiais e fortes e lindas. E quanto mais integrada a gente tiver à natureza, a nós, ao nosso corpo, como parte da natureza, como parte de Gaia, melhor a gente vai integrar essas energias, melhor a gente vai entender o que está acontecendo
e melhor a gente segue. Então, um beijo para vocês e até a próxima.